Fala fera, vamos lá para mais um vídeo arretado para você arrebentar na sua prova do Enem. Hoje o que eu separei para vocês foi circuitos elétricos no Enem. Vamos resolver aqui 6 questões sobre circuitos que já apareceram aí na sua prova do Enem para você arrebentar geral. Se chegou aqui, já vai tascando aí, ó, o dedo no like, inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. Vamos lá para a nossa primeira questão, que eu tirei aí de 2013. Se liga, medir temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, RS, e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que RS é igual a 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será D. Olha só, fera, nessa questão ele quer que você determine a leitura no voltímetro. Ou seja, ele pede para você determinar a diferença de potencial, a DDP, a tensão que o voltímetro está marcando. Para isso, vem comigo. Olha só, pegou nesse circuito aqui, nós precisamos, fera, determinar a diferença de potencial, a tensão que o voltímetro vai marcar entre esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, esse potencial, eu vou chamar de potencial VA. E esse potencial aqui eu vou chamar de VB. Tranquilo, fera? Então nós precisamos determinar essa diferença de potencial. Para isso, eu preciso calcular a corrente que atravessa os braços desse circuito. Tranquilo? Então fica ligado no que nós vamos fazer aqui agora. Se liga que nós vamos determinar a diferença de potencial ponto a ponto. Como assim, Taveira? Olha só, perceba que aqui eu tenho um aterramento. Então eu vou considerar que o potencial elétrico neste ponto aqui é 0 volts. Como esse fio é liso, o potencial elétrico neste ponto aqui também seria 0 volts. Beleza? Aqui eu tenho um gerador ideal. E entre as placas do gerador, a diferença de potencial é de 10 volts. Ou seja, se nesse ponto o potencial é 0 volt, nesse ponto aqui em cima, eu tenho que o potencial elétrico é de 10 volts, já que a DDP do gerador, a diferença de potencial, é de 10 volts. Fera, como esse fio é liso, o potencial nesse ponto aqui também é um potencial de 10 volts. Tranquilo? Então eu tenho que a associação de resistores em série desse lado esquerdo está em paralelo com a associação em série desses resistores do lado direito. Como assim, Taveira? Vamos colocar a corrente. Se eu fosse colocar a corrente que atravessa esse circuito, o gerador vai lançar uma corrente ir para o circuito. Essa corrente vem aqui por cima e quando ela encontrar esse nó, essa corrente vai se dividir. Parte dessa corrente vem para esse braço do circuito, que eu vou chamar de corrente I1. A outra parte vem para esse braço do circuito, que eu vou chamar de corrente I2. Perceba que a corrente I1 passa pelo resistor de 470 ohms e passa pelo resistor de 100 ohms. Logo, esses dois resistores aqui estão associados em série. A corrente I2 passa pelo resistor de 470 ohms e pelo resistor de 120 ohms.
Logo, nesse braço direito, esses dois resistores também estão associados em série. Com isso, eu posso achar a resistência equivalente de cada braço. E como eu sei que esses braços estão sujeitos a uma DDP de 10 volts, eu posso calcular a corrente I1 e eu posso calcular a corrente I2. Lembra, fera? Na associação em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. Tranquilo? Então se liga. Se eu quiser calcular a resistência equivalente nesse braço esquerdo, basta fazermos a soma. Então, pela primeira lei de Ohm, a resistência equivalente do braço esquerdo, que eu vou chamar de R1, é igual à diferença de potencial sobre a corrente elétrica I1. Tranquilo? Fera, se eu quero calcular a corrente elétrica, essa corrente elétrica I1 seria a diferença de potencial sobre a resistência equivalente R1. Como esse resistor de 470 está em série com esse resistor de 100 ohms, eu posso escrever então que a corrente I1 é igual à diferença de potencial entre os pontos, que é de 10 volts, sobre a resistência equivalente, que seria a soma das resistências. 470 mais 100 me daria uma resistência equivalente de 570 ohms. Conclusão, a corrente I1 que passa pelo braço esquerdo do circuito seria uma corrente de 1 sobre 57 amperes. Tranquilo, fera? Então, com isso aqui, nós calculamos a corrente I1, que seria 1 sobre 57 amperes. Da mesma forma, eu vou calcular a corrente que passa pelo braço direito do circuito. Como é que nós fazemos isso, Taveira? Da mesma forma, olha só. Eu vou pegar a resistência equivalente do braço direito, que eu vou chamar de R2, vai ser igual à diferença de potencial sobre a corrente I2. Com isso, a corrente I2 seria a DDP sobre a resistência equivalente do braço direito. Ora, fera, a DDP entre os pontos aqui é uma DDP de 10 volts e a resistência equivalente, o resistor de 470, está em série com o resistor de 120. Logo, a resistência equivalente me daria uma resistência de 590 ohms. Tranquilo? Conclusão, a corrente I2 me daria uma corrente de 1 sobre 59 amperes. Beleza, fera? Então, nós descobrimos a corrente que passa pelo braço esquerdo e a corrente que passa pelo braço direito. Mas, fera, a questão quer que você determine a diferença de potencial entre os pontos A e B. Se liga que esse potencial eu já conheço, ó, que é 0 volt. Basta eu conhecer o potencial VA e basta eu conhecer o potencial VB. Para isso, nós vamos fazer o quê? Fera, lembra que a corrente, ela sempre vai procurar pontos de menor potencial, beleza? Então, por exemplo, se a gente pega essa corrente I1, que está passando pelo braço esquerdo, ao passar por esse resistor de 100, essa corrente I1 está procurando um ponto de menor potencial, ou seja, de VA para 0, o potencial diminui. Diminui quanto, Taveira? Não esquece, primeira lei de Ohm, diferença de potencial R vezes I. Tranquilo? Então, se eu quiser calcular a DDP entre o potencial VA e o potencial 0 volts, basta eu fazer o produto R vezes I. Se liga, eu vou escrever isso agora para vocês, ó. A diferença de potencial entre o potencial VA, esse é o nosso terceiro passo. A diferença de potencial entre o potencial VA e o potencial 0 seria o produto
RS vezes I1. Tranquilo? Então, o potencial VA menos 0 me dá VA. A resistência RS seria 100 ohms. E a corrente elétrica que atravessa o resistor de 100, nós já calculamos, foi uma corrente de 1 sobre 57. Fera, quando você fizer essa continha aqui, 100 vezes 1 me dá 100, 100 sobre 57 me daria um potencial de 1,75 volt. Então, esse seria o potencial no ponto A, 1,75 volts. Tranquilo? A mesma ideia, fera, seria para você calcular o potencial lá no ponto B. Esse aqui seria o meu quarto passo. Fera, o potencial de B para 0 está caindo. Está caindo quanto, Taveira? R vezes I. Se liga que a corrente 2, que passa pelo resistor de 470, é a mesma corrente 2 que passa pelo resistor de 120. Então, se eu quero calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos, o que é que eu faço? A diferença de potencial, VB menos 0, é igual ao produto R, que seria 120, vezes I, que seria a corrente I2. E a corrente 2 nós calculamos, 1 sobre 59. E aí, se você fizer o produto 120 vezes 1 e dividir por 59, essa diferença de potencial me daria uma diferença de potencial de 2,03 volts. Tranquilo, fera? Então, nós calculamos o potencial do ponto A, calculamos o potencial do ponto B. A questão é que você determine a diferença de potencial, ou seja, a diferença de potencial entre os pontos A e B, que vai ser exatamente a leitura do voltímetro. Ora, Taveira, o potencial de A, 1,75 volt. O potencial de B, 2,03 volt. Logo, a diferença de potencial registrada pelo voltímetro seria uma DDP de aproximadamente aí 0,28 volt. Tranquilo, fera? E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a diferença de potencial registrada pelo voltímetro seria de menos 0,28 volts, que você marcaria exatamente a alternativa D, de detonando na sua prova do Enem. A DDP registrada pelo voltímetro menos 0,3 volt. Tranquilo, fera? Se você quiser acompanhar, dá o print aí nessa tela, depois você copia e vamos lá para a nossa próxima questão. Se liga! Enem 2014 falou o seguinte: um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador G de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição A ou B. Ora, fera, olha, se liga que ele falou que as 3 lâmpadas apresentam a mesma resistência. E ele está falando sobre brilho da lâmpada. Ora, se a resistência das lâmpadas são iguais, quando nós falamos sobre brilho de lâmpada, associa o brilho à sua potência. E tem uma relação muito importante aqui, fera, para a potência, já que a resistência, já que as lâmpadas são iguais, é essa relação aqui, R I ao quadrado. Ou seja, já que a resistência da lâmpada é constante, ela vai brilhar mais
quando a corrente que atravessa a lâmpada for maior. Quanto maior for a corrente que atravessa a lâmpada, maior será o seu brilho. E aí você precisa saber se a corrente que passa pela lâmpada 1 é maior quando a chave está na posição A ou quando a chave está na posição B. Vamos lá? Vem comigo. Olha só. Pegando o circuito aqui, primeiro eu vou ligar a chave na posição A. Fera, se você liga a chave na posição A, se liga que essa lâmpada 2, ela está no circuito aberto, ó. E com a chave ligada na posição A, essa lâmpada 2 não participa da brincadeira. O desenho ficaria mais ou menos assim. Se eu ligo a chave na posição A, apenas estão ligados ao gerador a lâmpada 1 e a lâmpada 3. Então o desenho seria mais ou menos assim, ó. Com a chave ligada na posição A, eu teria a lâmpada 1, que eu vou chamar de R, tranquilo? Eu teria associado em paralelo com a lâmpada 1 a lâmpada 3, que eu também vou chamar de R, e ligadas aqui no gerador. Tranquilo? Que eu vou chamar aqui o gerador, representar aqui, ó, com essa plaquinha, o gerador G. Então, com a chave ligada na posição A, o nosso circuito, fera, seria isso aqui. Lembrando que a questão falou que a DDP do gerador ela é uma constante. Ou seja, eu vou tirar aqui esse G e vou colocar U. Beleza, fera? E aí não esquece, se a DDP é constante, lembra da primeira lei de Ohm. A DDP é igual a resistência vezes a corrente. Tranquilo? Ou seja, a resistência é igual a DDP sobre a corrente. Fera, como o gerador é o mesmo, isso aqui para nós é uma constante, ó. A DDP não muda. Então, quanto menor for a resistência equivalente, maior será a corrente que atravessa o circuito. Tranquilo? E aí, se você prestar atenção, com a chave em A, qual seria a resistência equivalente com a chave em A? Tá vendo? Com a chave em A, nós temos dois resistores iguais associados em paralelo. E quando você tem resistores iguais associados em paralelo, basta você pegar o valor da resistência que se repete e dividir pelo número de vezes que ela aparece. Ou seja, se o resistor R aparece 2 vezes, a resistência equivalente com a chave ligada na posição A seria R sobre 2. Beleza, fera? Agora, se você ligar a chave na posição B, nós ficaríamos com um circuito mais ou menos assim. Com a chave em B, vai passar a corrente pela lâmpada 2 e também pelas lâmpadas 1 e 3. Então, o nosso circuito, fera, ficaria mais ou menos assim. Olha só, eu teria aqui a lâmpada 1, que eu vou chamar de R. Em paralelo à lâmpada 1, continua a lâmpada 3, que eu também vou chamar de R. Em série com essas duas lâmpadas aqui, eu teria a lâmpada 2, que é idêntica às outras duas lâmpadas, eu também vou chamar de R. Todas elas ligadas no mesmo gerador, ou seja, na mesma bateria. Então, o nosso circuito ficaria mais ou menos assim, ó. Tranquilo, fera? E aí, se eu quero saber onde é que a lâmpada brilha mais, eu preciso calcular aí, determinar a resistência equivalente com a chave na posição B. Aí, se liga que os dois resistores, as duas lâmpadas 1 e 3, elas continuam associadas em paralelo, ó. E quando eu tenho dois resistores iguais
associados em paralelo. A resistência equivalente é o valor da resistência que se repete pelo número de vezes que ela aparece. Então, aqui me daria R sobre 2. E aí, se liga que a resistência equivalente entre esses dois resistores em paralelo, ela está em série com a lâmpada 2. E aí, quando nós temos associação de resistores em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. Ou seja, fera, a resistência equivalente para a associação com a chave em B seria R2, R sobre 2, mais R, o que me daria uma resistência equivalente de 3R sobre 2. Então, com a chave ligada na posição B, a resistência equivalente seria de 3R sobre 2. Beleza? E aí se liga que como esse resistor, a lâmpada 1 e a lâmpada 3 são iguais, estão associadas em paralelo, a mesma intensidade de corrente que vai para 1 é a mesma intensidade de corrente que vai para 3. Mas se liga, com a chave ligada em A, a resistência equivalente do circuito R sobre 2. Com a chave ligada em B, a resistência equivalente do circuito 3R sobre 2. Ou seja, a resistência equivalente com a chave ligada na posição A é menor que a resistência equivalente com a chave ligada na posição B. E quanto menor for a resistência equivalente, maior vai ser a corrente que atravessa o circuito. Portanto, a corrente que atravessa o circuito com a chave na posição A é maior que a corrente no circuito com a chave na posição B. E, portanto, fera, a lâmpada 1 vai brilhar mais quando passar mais corrente. Então, ela vai brilhar mais quando a chave estiver na posição A. E se você retorna para a nossa questão, a alternativa correta seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na prova do Enem. Se liga, vamos continuar nosso vídeo. Dá um print nessa tela para depois você pegar os detalhes e vamos juntos para a próxima questão. Vem comigo, olha só. Enem 2015 falava o seguinte: um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Ou seja, ele quer que as tomadas e as lâmpadas estejam ligados na mesma tensão. Ou seja, as tomadas e as lâmpadas estão associadas em paralelo. Porém, a lâmpada pode ser ligada ou desligada sem afetar as duas tomadas. A questão lhe fornece o símbolo da lâmpada, da tomada e do interruptor. E ele pergunta: qual dos circuitos esboçados atende às exigências? Fera, vem comigo, olha só. Ampliando a nossa imagem, já de cara, 2 alternativas poderiam ser eliminadas. Se liga que ele falou no texto da questão que as 2 tomadas e a lâmpada deveriam estar ligadas na mesma tensão, ou seja, os 3 dispositivos devem estar associados em paralelo. Já de cara na letra C, você percebe que as 2 tomadas aqui, elas estão associadas em série. Então, a letra C, fera, tá fora. Se você for para a letra D, as tomadas e as lâmpadas
também estão associadas em série. Portanto, fera, a alternativa D está fora. Então, ficamos com a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E. Na alternativa A, perceba que ele colocou o interruptor após os dispositivos. Ó. Quando eu fechar esse interruptor aqui, isso vai me dar um fio liso. Fera, com o interruptor aqui, com o fio liso, esses três dispositivos estarão com a mesma diferença. Não vai ter, na verdade, diferença de potencial, certo? Porque quando o fio é liso, ele não oferece resistência. Então, quando eu fechar aqui o interruptor, nenhum dispositivo vai funcionar, pois eles estarão em curto-circuito, tranquilo? E com um dispositivo aberto, aqui, a lâmpada e as tomadas funcionam normalmente. Fechando o circuito, todos vão parar de funcionar, pois ao fechar o circuito, isso aqui vai caracterizar um fio liso, e se o fio é liso, não existe diferença de potencial. Então, essa alternativa A estaria fora. Se você pegar a alternativa B, o que é que vai acontecer na alternativa B? Com o dispositivo, com o interruptor aberto, eu deixo de fornecer corrente para a lâmpada, porém eu também deixo de fornecer corrente para essa tomada. E a ideia é você ligar e desligar a lâmpada sem afetar o funcionamento das duas tomadas. Então perceba que ao abrir o circuito nesse interruptor aqui, eu deixo de fornecer corrente para a lâmpada, mas também vou deixar de fornecer corrente para a tomada. E essa não é a ideia da questão. Então essa alternativa B também está fora. E, portanto, nós ficamos com a alternativa E. Perceba que ao fechar o interruptor, vai passar a corrente pela lâmpada e continuará passando corrente pelas duas tomadas. Porém, quando eu abrir o interruptor, ou seja, não vai passar mais corrente pela lâmpada, mas as duas tomadas continuam funcionando normalmente. Então, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa E. Diga para você mesmo, eu vou passar na prova do Enem. Vamos juntos para a próxima questão. Olha só, Enem 2016 falava o seguinte: por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema, foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes para efetuar 3 traçados distintos. Tá aí no desenho para você, fera. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, utilizando desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedecem à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB sobre RBC, qual resultado o estudante obteve? Fera, uma questão bacana sobre a associação de resistores. Se liga que no primeiro momento ele quer que você determine a resistência equivalente quando o ohmímetro é colocado entre os pontos A e B.
Na sequência, ele retira o ohmímetro dos pontos A e B e coloca um ohmímetro entre os pontos B e C. Portanto, você precisa calcular a resistência equivalente para os pontos B e C. Achada a resistência equivalente entre os pontos A e B, achada a resistência equivalente entre os pontos B e C, você precisa fazer a relação entre essas resistências. Vamos juntos? Vem comigo. Olha só. Fera, primeiro a questão falou que o cara colocou o ohmímetro entre os pontos A e B. Se liga que ao colocar o ohmímetro entre os pontos A e B, esse resistor de 5 kΩ está em paralelo com esse resistor de 20 kΩ, que está em paralelo com esses dois resistores em série de 10 kΩ. Como assim, Taveira? Eu não estou conseguindo enxergar esse desenho. Eu vou desenhar para você. Vem comigo. A ideia ao ligar o ohmímetro entre os pontos A e B, colocar aqui para você, o circuito que nós teríamos, a associação de resistores que nós teríamos, seria essa associação aqui, ó. Se liga. Aqui estaria o ponto A. Abro aqui. Lá em cima, nós teríamos a resistência de 5 kΩ. Beleza, fera? Em paralelo com a resistência de 20 kΩ, que está em paralelo com esses dois resistores de 10 kΩ que estão em série. Então, o nosso circuito para o ohmímetro ligado entre os pontos A e B seria mais ou menos assim, ó. Certo, fera? O resistor de 5 kΩ em paralelo com o resistor de 20 kΩ que está em paralelo com os dois resistores de 10 que estão em série. Aqui estaria exatamente o ponto C, ó. O ponto C estaria exatamente nessa posição. Tranquilo? O que você precisa fazer agora, fera, é calcular a resistência equivalente. Vem comigo. Olha só. Esses dois resistores de 10 kΩ, eles estão associados em série. E na associação em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências, ou seja, 20 kΩ. Então, perceba que nós temos um resistor de 5 kΩ associado em paralelo com o de 20, associado em paralelo com o de 20. Eu não vou perder tempo aqui, fera. Eu já falei para você nesse vídeo que quando nós temos dois resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente é dada pelo valor da resistência que se repete, pelo número de vezes que ela aparece. Então, esses dois resistores de 20 que estão em paralelo, me daria um só de 10 kΩ. E aí eu vou desenhar novamente esse circuito para você. Ficaríamos assim. O ponto A, lá em cima os 5 kΩ, que eu não mexi com ele ainda, em paralelo com o resistor equivalente que nós fizemos aqui de 10 kΩ. Está aqui o ponto A, está aqui o ponto B, e eu teria aqui embaixo esse resistor de 10 kΩ. E aí nós ficamos com dois resistores associados em paralelo. E aí, fera, então nós temos dois resistores associados em paralelo, porém com valores de resistências diferentes. E aí, fera, quando você tem dois resistores associados em paralelo, a resistência equivalente é dada pelo produto, a relação do produto das resistências pela soma. Lembra? Para dois resistores associados em paralelo, a resistência equivalente é dada pela relação do produto das resistências pela soma. Ou seja, ficaríamos com 5 vezes 10
dividido por 5 mais 10. Então, teríamos aqui 50 sobre 15 ohms, que daria para você simplificar. Então, ficaríamos com, vou dividir por 5 em cima, vou dividir por 5 embaixo. A resistência equivalente entre os pontos A e B seria uma resistência de 10 sobre 3 ohms. Na verdade, 10 sobre 3 quiloohms. Tranquilo? Então, essa é a resistência equivalente entre os pontos A e B. Segura ela aí. Agora, nós vamos colocar o ohmímetro entre os pontos B e C. Vem comigo. Olha só. Na segunda situação, a nossa questão coloca o ohmímetro entre os pontos B e o ponto C. Perceba, fera, que esse resistor de 10 está entre os pontos B e C. E os resistores de 5, 20 e 10 também estão entre os resistores B e C. Entre os pontos B e C, perdão. Porém, o de 5 e o de 20 estão associados em paralelo, em série com o resistor de 10. Como ficaria essa situação? Vou desenhar para você aqui. Aqui eu teria o ponto C. Vou traçar aqui para vocês. Vindo aqui por cima, eu teria o resistor, aliás, vindo aqui por baixo, ó, de baixo para cima, eu teria o resistor de 10, que está associado em série com o resistor de 5 quiloohms, que está em paralelo com o resistor de 20 quiloohms. Tranquilo? Vem aqui, lá embaixo, solitário, teria o resistor de 10 quiloohms. Vindo aqui, fechei, cheguei no ponto B. Tá aqui o ponto B. Beleza, fera? Então, eu teria esse resistor de 10 quiloohms aqui embaixo e por cima esse resistor de 10 associado em série com os 5 e 20 que estão em paralelo. Ô, Taveira, onde estaria o ponto A? Só apagar aqui para você ver, ó. Onde estaria, Taveira, o ponto A? Nessa situação, o ponto A estaria exatamente aqui, ó. Neste ponto, beleza? E aí você precisa agora calcular, achar, descobrir a resistência equivalente para os pontos B e C ou C e B, tanto faz. Vamos lá? Se liga que esse resistor de 5 e esse resistor de 20 estão associados em paralelo. Tá vendo? São resistores com resistências diferentes. Para dois resistores em paralelo com resistências diferentes, para achar a resistência equivalente, produto pela soma. Então, ficaria aqui 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. Beleza, fera? Então, ficaria com 100 sobre 25, o que me daria uma resistência equivalente de 4 quiloohms. Desenhando aqui mais uma vez esse circuito, nós ficaríamos com, se liga, tá aqui o ponto C, estaria aqui o ponto C, subiu aqui, ó, o resistor de 10, que eu não mexi com ele ainda, e descobri a resistência equivalente entre 5 e 20, que me deu uma resistência de 4 quiloohms. Isso tudo associado em paralelo com a nossa resistência de 10 quiloohms. E tá aqui o nosso ponto B. Tranquilo, fera? Agora ficou fácil, hein? Aqui embaixo só copiando direitinho 10 quiloohms. Tranquilo? Então vamos lá. Esse resistor de 10 e esse resistor de 4, eles estão associados, fera, em série. A resistência equivalente é dada pela soma. Ou seja, aqui eu teria uma resistência equivalente
de 14 kΩ. Mas tá vendo? Essa resistência de 14 kΩ aqui em cima está em paralelo com essa resistência de 10 kΩ. E aí, mais uma vez, para dois resistores que estão associados em paralelo com resistências diferentes, a resistência equivalente é dada pela relação do produto pela soma, tranquilo? Então, nós teríamos que entre os pontos B e C, a resistência equivalente seria 14 vezes 10 dividido por 14 mais 10. E aí, fera, a resistência equivalente entre os pontos B e C me daria 140 dividido por 24. 140 dividido por 24. E essa relação 140 dividido por 24 daria para você simplificar. Simplificando por 4 em cima e simplificando por 4 embaixo, essa resistência equivalente entre os pontos B e C me daria 35 sobre 6 ohms. Ou seja, você achou a resistência equivalente entre os pontos B e C. 35 sobre 6 ohms. Só recapitulando. A resistência equivalente entre os pontos A e B, 10 sobre 3 ohms. E a resistência equivalente sobre os pontos B e C, 35 sobre 6 ohms. E a questão que é o quê? A questão que é a relação entre essas resistências. Ou seja, a resistência AB sobre a resistência BC seria 10 terços para a resistência AB, dividido por 35 sobre 6 para a resistência equivalente BC. Divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tranquilo, fera? Fazendo aqui as simplificações, eu divido 6 por 3, me dá 2. Dá para simplificar em cima por 5, embaixo por 5. 10 por 5 me dá 2. 35 por 5 me dá 7. Logo, a relação entre a resistência equivalente entre os pontos A e B e a resistência equivalente entre os pontos B e C me daria 2 vezes 2, 4, dividido por 7. Então, a relação, fera, entre as resistências equivalentes AB, BC, seria 4 sobre 7. Tranquilo? E aí, a alternativa correta seria a alternativa B, de boa prova do Enem para você. Beleza? Se você quiser tirar o print aí, ó, tira o print agora dessa tela. Tira o print agora dessa tela e vamos juntos para a nossa próxima questão. Vem comigo. A questão do Enem 2016 dizia o seguinte: 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E, e rotulou essas correntes como IA, IB, IC, ID e E. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Fera, se liga que nós temos um gerador de resistência desprezível, ou seja, um gerador ideal. Quem manda a corrente para o circuito é o gerador. E essa corrente que o gerador manda para o circuito, eu vou chamar de I. Ou seja, pelo ponto A, a corrente que passa é a corrente I.
Mas se liga, a mesma corrente que o gerador manda para o circuito deve ser a mesma corrente que chega de volta no gerador. Ou seja, se pelo ponto A passa uma corrente I, obrigatoriamente, fera, pelo ponto E também deve passar uma corrente I. Já de cara, a corrente no ponto A tem que ser igual à corrente no ponto E, pois o A é o ponto de saída e o E corresponde ao ponto de chegada. Então, já de cara, você poderia cancelar a alternativa C e você poderia cancelar a alternativa E. Ficaremos com letra A, pode ser letra B e pode ser a letra C. Tranquilo? Vamos continuar aqui. A corrente, quando passa por A, ela vai encontrar um nó. Lembrando que essas três lâmpadas apresentam a mesma resistência, que eu vou chamar de R. Mas a corrente, ao encontrar esse nó, ela vai se dividir. Tranquilo? Então, parte dessa corrente vai passar pelo ponto B, que eu vou chamar de corrente I1, e parte dessa corrente vai passar pela lâmpada L3, que eu vou chamar de corrente I2. Tranquilo? Já de cara, essa corrente, ao passar pelo ponto B, chega nesse ponto aqui e vai encontrar mais um nó. E aí, fera, essa lâmpada L1 e essa lâmpada L2, por apresentarem a mesma resistência, já que a corrente vai se dividir nesse nó, elas vão atrair a mesma corrente. Ou seja, parte da corrente vai passar por L1, que eu vou chamar de corrente I3, e parte da corrente aqui vai passar pela lâmpada L2, que eu vou chamar de corrente I4. Mas como a corrente se divide nesse ponto para duas resistências iguais, as correntes que passam nessas resistências são iguais, pois elas estão associadas em paralelo. Então, já de cara, a corrente que passa pelo ponto C e a corrente que passa pelo ponto D são correntes iguais. A corrente C é igual à corrente ID. Então, ficaria aqui, ó, a letra A está dentro, a letra C, a letra B também estaria dentro, e a letra D aí já estaria fora, porque a corrente C e a corrente D são iguais. Então, aqui está fora. Eita, tá vendo? E agora? Alternativa A ou alternativa B? Eu preciso mostrar que a corrente B é diferente da corrente que passa em A e E. E nem precisa, né? Já que a corrente A é igual à corrente E, e nesse ponto aqui, essa corrente que passa por A se divide, com certeza a corrente A vai ser maior que a corrente IB. Tranquilo? Porque nesse ponto aqui a corrente vai se dividir. Então, com certeza, nessa questão, as únicas correntes que são iguais é a corrente A e a corrente IE, a corrente IC com a corrente ID. Agora, preste no caso das alternativas, né? Então, a alternativa aqui seria a alternativa A. Otávio, como é que eu posso comparar essa corrente I1 com essa corrente 2? Aí seria o seguinte, fera. Já pegou aí a questão? Quem seria maior? A corrente que passa por I1 ou a corrente que passa por I2? Como é que você poderia fazer isso aqui? Olha só. Como essas correntes são iguais, você poderia fazer o seguinte. Como essas lâmpadas são iguais, aqui eu vou apagar geral. Beleza? Então já temos resposta aí. Alternativa A de aprovação. Mas eu quero saber qual é a corrente maior. A corrente que passa no ponto B ou a corrente que passa pela lâmpada L3. Se liga que aqui eu teria o seguinte, ó. Essa lâmpada L2 e essa lâmpada L1 e essa lâmpada L3 apresentam a mesma resistência. Mas se liga que a lâmpada L1 com a lâmpada L2 estão associadas em paralelo, ó. Tranquilo?
E se elas estão associadas em paralelo, se eu fosse calcular a resistência entre elas, a resistência seria R sobre 2. Tranquilo, fera? Então, se eu fosse desenhar o circuito novamente, ele ficaria assim, ó. R sobre 2. Aqui embaixo, a lâmpada 3, que vale R. As duas ligadas no mesmo gerador, que ele chamou aqui de V. Beleza? E eu quero discutir qual é a corrente maior. Se a corrente que passa aqui por B, que seria essa corrente aqui, que eu chamei de 1, ou essa corrente que passa por L3, que aqui eu chamei de I2. E aí se liga, fera, essas duas resistências aqui estão associadas em paralelo, ou seja, elas estão submetidas à mesma diferença de potencial. E lembra, já falamos isso hoje, resistência elétrica é U sobre I. Onde tiver a menor resistência, eu vou precisar de mais corrente. Onde tiver a menor resistência, vai passar, na verdade, a maior intensidade de corrente. Então, se a resistência R2 é menor que a resistência R, com certeza essa corrente 1 é maior que essa corrente I2. Tranquilo? Beleza? Então, nessa questão, a alternativa correta seria a alternativa A. A corrente que passa por A é igual à corrente que passa por E, ponto de saída e o ponto de chegada, e a corrente que passa por C é igual à corrente que passa por D, portanto, a alternativa A de aprovação na prova do Enem. E aí chegamos na nossa sexta e última questão, a questão do Enem 2018. Vem comigo. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Se liga, fera, que ele lhe dá o circuitozinho aí e está dizendo que esse circuito ele vai ser fechado aqui no ponto A, ou seja, esse ponto B é uma parte aberta do circuito. Aqui no ponto B o meu circuito está aberto, então aqui não passa corrente, ou seja, esse resistor de 4 kΩ está fora da brincadeira. E aí, se você prestar atenção, esse tipo de circuito nós já resolvemos hoje. A corrente vem do gerador, quando ela chegasse nesse nó, se divide entre esses dois resistores de 4 kΩ. Conclusão, fera, esses dois resistores de 4 kΩ estão associados em paralelo. E dois resistores associados em paralelo iguais, a resistência equivalente é dada pela relação da resistência que se repete pelo número de vezes que ela aparece. Então, a resistência equivalente aqui seria uma resistência de 2 kΩ. Mas essa resistência de 2 kΩ que você achou está em série com esse resistor de 4 kΩ. E nós já vimos que a resistência equivalente entre dois resistores em série é dado pela soma. Logo, 2 mais 4 me daria uma resistência equivalente de 6 kΩ. Logo, para essa questão do Enem 2018, a alternativa correta seria a alternativa C.
de com certeza você vai passar na prova do Enem. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu torço demais pelo teu sucesso. Eu acredito em você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!